Olá, mais um episódio do podcast da Acessível em parceria com a DLG Media. E hoje a gente está aqui com um amigão aqui que é diretor da PET, com Luiz Oliveira, que é CEO da LZ Tecnologia e Comercial. diretor comercial da PET. E agora de expansão. E agora de A gente tá com expansão. um desafio novo. É isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado, Henrique. Obrigado, Acessiva, DLG. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo legal aí. Vamos falar bastante de tecnologia, de projeto, né? Legal, isso é bom. Ô Luiz, são mais de... Eu anotei aqui algumas coisinhas, depois a gente vai trocando figurinha. São mais de 15 anos de experiência na área, né? Sim, mas... Conta um pouquinho pra galera aqui, o teu início aí na área. Vamos falar um pouco de tecnologia aí, também da LZ, da PET também. Legal, vamos lá, cara. Acho que eu estou aqui em Rio Preto desde os 6 anos de idade, né? Eu vim de Cuiabá. E toda a minha jornada de aprendizado foi aqui dentro da cidade, né? Então eu passei por várias instituições aqui dentro, né? Que faz a gente refletir um pouco, que hoje eu vejo essa galera dentro da PET lá, principalmente, né? Eu estudei aqui, escola pública. Estudei no Pio 10, passei no Voluntários, fica na Boa Vista ali também. Depois eu fui estudar no Pio 10 e aí, cara, aí começa, eu acho que a minha jornada de tecnologia. Eu fui buscar um curso no Senac. Comecei um curso técnico no Senac, técnico em informática. Foi muito bom fazer o curso lá porque me deu uma visão de tecnologia, tanto na área de redes, na área de hardware, segurança da informação e também desenvolvimento, né, que são basicamente as quatro áreas que eles abordam lá no curso. Depois eu me ingressei na faculdade da FATEC, e aí eu entrei para fazer informática para negócios. Terminei lá a faculdade, fiz pós-graduação também na FATEC, em gestão estratégica empresarial. Eu acho que essa jornada foi me dando alguns passos aí para chegar onde eu tô hoje com a LZ Tecnologia, né? Olhar para essa visão empreendedora. Eu fui descobrindo um pouco mais a cada dia a paixão que eu tinha por tecnologia. Então fez eu chegar, eu acho que aonde nós estamos hoje aí com a empresa, 5 anos, com alguns funcionários já criando uma marca dentro da cidade. E eu pude aproveitar tudo isso aqui dentro, né? Tanto no Senac quanto na FATEC. Acabei me desenvolvendo e conhecendo várias pessoas aqui nessas entidades. Te cacifou, né? Para poder depois você ir lá e desenvolver a tua empresa, né? Sim, eu sempre tive um sonho. Acho que o sonho da LZ, ele nasce lá atrás, mesmo na época do Senac, né? Até quando eu estava fazendo o curso, eu cheguei a abrir uma empresa, mas aí por questão de tempo mesmo e decisão, né? Eu estudava, trabalhava numa outra empresa, e aí os serviços que eu tinha para fazer de bico seria final de semana ou à noite. Então isso acabava me consumindo um pouco. E aí eu fechei essa empresa lá atrás, era mais um MEI na época, né? Enfim. Só que essa chama foi acendendo, enfim. Passei por outras 2 empresas, tanto na área de desenvolvimento de sistema, quanto na parte de redes e segurança, né? E aí eu fui entendendo um pouco mais do caminho do empreendedor, a questão de gestão de equipe, entendendo um pouco mais de processo. E 2021, cara, eu falei, ou vai ser agora ou não vai ser, né? Nossa, em plena pandemia. Foi o desafio, foi uma questão de tomada de decisão. Eu lembro que quando eu terminei a pós-graduação, eu tive um professor que ele falou muito assim pra gente, né? Que o momento da gente arriscar é o momento da gente, quando a gente não tem filho, não tá casado, porque a gente pode tentar e tentar. Pode errar. A gente pode errar. Então, acho que foi um momento ali, eu já estava casado, já estava casado ali com minha esposa naquele momento, mas eu falei assim, cara, acho que eu ainda tenho a oportunidade de arriscar e tomar uma decisão aqui que pode mudar a minha vida, como vem mudando a LZ Tecnologia hoje. Conta um pouco da LZ. O que é a empresa, para as pessoas conhecerem, talvez até utiliza aí
alguma coisa, mas não sabe o que que é, né? Legal. A gente, eu costumo falar que a LZ ela só não desenvolve sistemas, mas hoje a gente atua em 3 leques de soluções, né? A gente tem um leque de solução que é o cabeamento estruturado. Então, para aquela empresa, para aquela indústria que vai construir um prédio novo, que precisa do cabeamento ali para os computadores, para o Wi-Fi, para as impressoras, esse projeto estrutural, desde o planejamento, com a execução e a entrega, nós fazemos. Então, definir ali que tipo de cabo que eu vou usar, aonde vai ficar esses pontos, planejar isso junto com o cliente, né? Que aí a gente tem o cabeamento estruturado, a gente utiliza. Nós temos um segundo leque, que é um leque que é de segurança da informação, aonde a gente vem olhando todo um portfólio de segurança da empresa, desde a parte ali de firewall, switch, servidores, antivírus, a parte de backup, que hoje é importante. LGPD, nós temos uma parceria hoje com o pessoal também da Data Defense, que é um parceiro de anos que anda com a gente aí, apoiando os nossos clientes com a parte de LGPD. Estamos trazendo para o nosso portfólio o pessoal da Hash, que é um parceiro também associado da Apet, era uma empresa de Rio Preto, hoje está em São Paulo, na parte de Pentest, ajudando a gente na parte de segurança. Pentest? Pentest são ferramentas, funções que a gente faz um ataque de penetração dentro da empresa. Então, a gente simula alguns cenários. Então, a gente consegue hoje atacar os nossos equipamentos para ver vulnerabilidade da rede, vulnerabilidade do sistema, enfim. Então, a gente consegue, junto com eles aí, entregar uma solução de valor agregado para o cliente. Que bacana. Aí o terceiro pilar que nós temos hoje, o nosso terceiro pilar, ele é focado na parte de segurança eletrônica. Em que sentido? A gente começou, né? É engraçado que dentro de um cliente a gente entendeu que existe várias opções, várias soluções para trabalhar. E aí a gente já fazia o cabeamento, entregava a estrutura ali de servidor, enfim, toda a parte de hack, né, para ele, montado. E aí começou a vir outras demandas, controle de acesso e câmeras. E aí a gente tem esse terceiro leque aí, que é a parte de CFTV perimetral, dentro da empresa, a gente instala as câmeras, faz a gestão ali do ambiente de câmeras para o cliente e o controle de acesso para o data center, um controle de acesso para uma porta exclusiva, por exemplo, com reconhecimento facial hoje ou com um cartão, biometria, enfim. Então a gente tem essas soluções aí para atender os clientes. Legal. E é um mercado que só cresce, né? Cibersegurança só está crescendo, né? Cara, principalmente na nossa região aqui, não é? Esse é um tema bem relevante, é uma coisa que a gente entendeu aí que hoje dentro do nosso core de negócios, cibersegurança ocupa 50% do nosso faturamento. Olha só. Dentro de uma cadeia desse leque de soluções, né? Quando a gente vai ali para a camada de segurança, que a gente vai falar de firewall, vai falar de backup, vamos falar de antivírus, vamos falar de proteção de senhas, controle de usuários, toda essa camada que envolve segurança cibernética, hoje a gente tem ali um boom de necessidades, um boom de soluções, um boom de oportunidades também. A gente, dentro da LZ, a gente tem um time lá de especialistas que olha só para isso, só para essa camada de segurança mesmo. Então, vou dar um exemplo, né? O empresário lá tem a empresa dele, mas aí ele tem o porteiro que tem acesso ao servidor. Será que ele está protegendo isso? Ele está cuidando isso? Será que ele está olhando para um antivírus lá para o porteiro? Porque o porteiro também às vezes acessa a internet para fora. Será que ele está controlando o acesso dessas pessoas dentro da rede? Porque geralmente a empresa ela tem lá as pastas, os arquivos ou no servidor local ou no servidor de nuvem, né? Quem que está fazendo essa gestão dessa galera? Quem que está controlando dado, né? isso? Se vaza alguma informação confidencial ou dado de usuário. Isso. Então a gente hoje consegue mapear, fazer uma rastreabilidade disso tudo, né?
E dentro disso, fazer um diagnóstico, analisar o ambiente do cliente e proporcionar para ele algumas soluções. Desde a parte de firewall, com a parte de antivírus ali para a máquina também, né? Uma coisa que aconteceu foi que quando veio a pandemia, e aí isso foi bem legal para nós, porque houve-se um movimento do quê? Eu tô com todo mundo dentro da minha empresa, só que agora eu tenho que colocar todo mundo home office. E aí se desenvolveu o home office para todo mundo, né? Só que o cara que está no home office, ele está usando qual internet? Ele está usando a internet da casa dele ali, do provedor local, enfim, né? Da operadora que atende ele. Quando eu estou acessando aquela internet, mas eu estou usando os dados da empresa, eu preciso ter segurança. Pode ser um ponto de falha, porque ele não está usando mais a internet dentro da empresa, às vezes com as seguranças que a empresa tinha. Então, criou-se muito, avançou-se muito a questão do antivírus. Então, todo mundo começou a ter antivírus nas máquinas. Hoje a gente tem a VPN, né, que a gente fala, que é uma conexão direta do computador da pessoa que está ali em casa com a empresa para acessar os dados da empresa. Ele entra nesse VPN e acessa os documentos que está lá num outro servidor. Isso. Os documentos sigilosos não ficam na máquina dele. Não, isso ficaria, por exemplo, no servidor ou em nuvem, por exemplo, né? E aí ele acessa via VPN para ter uma segurança. Então, E dá para entrar nesse VPN? Algum hacker, alguém que... Cara, hoje o que acontece? As empresas que fornecem esse tipo de serviço ou de solução, né? A gente não tem um produto próprio. Nós não desenvolvemos, por isso que eu falei, a gente só não desenvolve o sistema, né? Mas não é uma solução nossa. O que a gente olha hoje? Existe o Gartner, né? Que é uma empresa, uma instituição mundial que analisa quem são os players de mercado. E faz alguns testes, algumas avaliações nessas ferramentas para falar mesmo, cara, quem que é o líder de mercado nessa solução de firewall, por exemplo? Quem que é o líder de mercado na solução de antivírus? Quem que é o cara que é top na parte de network? Então a gente procura trabalhar com esses líderes de mercado que são os fabricantes. E aí dentro dos fabricantes existe uma série de regras para a gente atuar com eles. Existe regra comercial, existe regra técnica, e aí a gente tem que especializar todo o nosso time técnico com os treinamentos deles, com as certificações dele, para entregar a solução de alto nível para os clientes, entendeu? Entendi. A gente faz todo esse processo lá. Qual que, assim, eu anotei aqui algumas coisas, a gente vai trocando figurinha, Luiz. Erro mais comum, que a empresa, que o empresário, o cara lá tem uma empresa e... Qual o erro mais comum que ele pode ter envolvendo cibersegurança? Cara, senhas básicas. Por incrível que pareça... É igual a gente, no dia a dia. A gente hoje... A gente está num processo tão acelerado do nosso dia a dia, tanta coisa acontecendo na nossa rotina, que às vezes eu coloco uma senha com a data do meu nascimento. Com... os 3 primeiros dígitos do meu CPF, por exemplo, alguma coisa assim. Então, você tem senhas hoje, admin 1234, admin. Ainda tem isso. Umas coisas básicas, entendeu? Então, isso é uma coisa que, de quando eu comecei a trabalhar com TI há 15 anos, que existe até hoje. E aí a gente tem uma preocupação hoje... interna, que é disseminar isso. Inclusive ontem nós fizemos uma ação dentro do nosso time comercial, um alerta para os nossos clientes. Do que? Cara, por questão de LGPD, por questão de boas práticas, então atualize as suas senhas, né? A gente tem ali os clientes que têm servidores, a gente tem clientes que têm acesso a suítes, a todos os arquivos da empresa que está ali, que às vezes, por questão de passar o tempo, não tem uma política de segurança. Então a gente Folha de trabalha... pagamento, já pensou? Exatamente. O cara tem acesso ali as informações de todo mundo, quanto que cada um ganha. E dados... né? Sensíveis. Sensíveis. São dados sensíveis. Que isso, eu não estou falando nem um vazamento externo. Financeiro de uma empresa, né?
Eu tô falando um vazamento interno mesmo de alguma informação ali, que pode acontecer, por exemplo, né? Então, assim, o que eu vejo existe uma questão de talvez cultural, da gente não tá com tanta informação necessária. Eu acho que as pessoas começam a tomar alguma iniciativa quando acontece assim, clonou meu WhatsApp, Aí que vai. clonou o meu cartão. Então aí que eu vou pensar, mas mesmo assim, clonando o WhatsApp ou o cartão, às vezes a pessoa não olha para a senha do e-mail dela. Entendeu? Hoje, a gente tem, quando a gente fala de empresas, né? A gente tem soluções de firewall. A gente usa lá o firewall da Sophos, que é o nosso carro-chefe hoje. E dentro dele tem uma ferramenta que eu faço um e-mail fictício, como simulando o e-mail de um banco, e mando para todo mundo da empresa. É um phishing, a gente chama de phishing essa estratégia, para ver, de fato, quem que vai clicar nesse e-mail falso. É a tela do banco, a informação lá, resete a sua senha do banco, para ver quem que é a pessoa que vai clicar. Quando essa pessoa clica, a gente recebe um alerta. E aí a gente faz o quê? Um trabalho de conscientização com a empresa, para que ela... Que legal, para que ela possa se desenvolver isso, entendeu? Então a gente consegue hoje dar esse parâmetro para o cliente, sem contar que você treina o cara, né? É uma cultura. Igual na assessoria de imprensa também. Cultural. Você vai lá e simula alguma merda que pode acontecer. O cara fala assim, olha aí, tá vendo o que pode acontecer? Tudo é cultural. Eu entendo que hoje diferente, acho que dos grandes centros, o nosso papel hoje como empresa é de divulgar, disseminar, de orientar... Alertar, né? Alertar os empresários hoje, cara. Fazer um processo de conscientização. Porque, de fato, hoje, a gente sabe que os dados de uma empresa é o que tem mais valor. Vou contar uma parábola que eu conto, assim, de vez em quando em algumas reuniões, né? Vou fazer duas comparações aqui, né? Quando eu tenho o banco e o caixa eletrônico, que o cara vai lá, estoura o caixa eletrônico e rouba o dinheiro, o que acontece? O banco, ele perde o dinheiro. Mas se o cara roubar os dados do banco, o que acontece? Ele perde a informação. E aí, lá atrás, quando aconteceu a questão do World Trade Center, 2001, né? Setembro, das Torres Gêmeas lá, foi trágico, obviamente, mas o que aconteceu? Tinha empresas que estavam alocadas na primeira torre e toda a parte de data center, dados das informações da empresa, na outra torre. Então, quando aconteceu a tragédia, as empresas, não só aconteceu o que aconteceu, de toda a tragédia, toda a história triste, mas as empresas perderam as informações. Então, as empresas acabaram ali de fato. Porque o meu backup estava na outra torre. Nossa. O meu banco de dados estava na outra torre. Então, assim, aconteceu essa situação e, literalmente, a empresa acabou falindo ali naquele momento também, porque não tinha também uma estrutura de backup redundante. Porque hoje, quando a gente fala de backup, às vezes a gente acha, vou pegar os arquivos aqui, vou colocar num pendrive, num HD externo. Cara, mas esse dispositivo que eu estou armazenando, ele está na onde? Como que é? Então, já tive situações que o backup estava no servidor do cliente, num HD externo, por exemplo, quando a gente chegou lá. Deu um raio. Queimou o servidor e queimou o HD. Pronto. Acabou tudo. Acabou. Tem que começar do zero, entendeu? Deus. Então, assim, já teve situações que a gente chega e se depara com algumas coisas e fala assim, cara, a gente precisa analisar e revalidar isso, né? Hoje a gente tem tecnologia para isso, né? Com certeza, cara. E tecnologia, assim, muito rápido, mais barato, muito prático, muito acessível. Então, assim... Tá mais fácil. A gente tem hoje como... é muito difícil o empresário falar que, assim, a TI tá cara. Não dá mais. Hoje, como empresário, e a pandemia, infelizmente, mas ela ajudou esse processo de tecnologia para nós,
No sentido do quê? O empresário entendeu que tecnologia não é o produto final dele. Ele é o meio para o produto final dele alcançar os objetivos da empresa, entendeu? Então, hoje a gente tenta usar a tecnologia em tudo para que o empresário continue trabalhando, focando no negócio dele e a TI fique ali 100% funcionando. É onde eu vou entrar agora, a inteligência artificial. Chegou justamente para fazer isso, né? Para diminuir o caminho aí, né? Para encurtar, não é? Para ajudar e para atrapalhar. Para atrapalhar também? Também. Essa é uma história boa. Então vamos lá. O que você me fala da IA aí no teu negócio, nos negócios que você lida? Cara, então, a IA é um descobrimento para nós, assim, fantástico. A gente, com inteligência artificial, a gente consegue fazer tudo, né? Então, assim, desenvolvimento de sistema, testes, atendimentos, as soluções que a gente utiliza tem IA embarcada também. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente leva de informação para IA. Eu tive num evento há uns dias atrás e foi se falado muito sobre inteligência artificial nos negócios, enfim, né? Só que hoje eu pego uma planilha do meu financeiro, jogo no IA e peço para pegar essa informação e transformar num PowerPoint para eu fazer uma apresentação. Eu tô jogando essa informação numa inteligência artificial, seja lá ela qual for, mas essa informação ela não tá só ali. Quem vai usar isso? E eu acho que o problema, é por isso que eu falo assim, ela veio para ajudar e para atrapalhar nesse sentido, né? A minha preocupação é mais nisso. É lógico que a tecnologia tá aí, a gente tem que usar, tem que aproveitar o máximo possível. Tem muito recurso bacana, cara, tem muita coisa legal para fazer com inteligência artificial, só que a gente tem que saber usar ela. Por quê? Se eu pego essa informação, eu não sei se todo mundo que está ouvindo aqui, que vai ver esse episódio, lê os termos e as referências quando vai fazer um cadastro, por exemplo, em algum lugar. E ali fala que, por exemplo, vou baixar um aplicativo no meu celular para ver foto, por exemplo, para editar foto, o editor de foto. Tá, mas o cara vai editar a tua foto, você tá dando um aceite para ele ali de conscientização que ele vai poder visualizar a sua galeria. Mas por que ele tem que ouvir o teu áudio? Por que ele tem que ver os teus contatos? Então, quando a gente faz esses aceites, tem muita coisa ali que a gente não sabe o que está acontecendo. No nosso celular. No nosso celular. Então, assim, eu lembro que na faculdade a gente fez alguns experimentos disso com e-mail. A gente ficou trocando e-mail um pro outro, assim, de máquina de lavar. Cara, eu tô com uma peça aqui da minha máquina de lavar, trocando e-mail de um pro lado pro outro, assim, com os amigos lá da FATEC e tal. E aí veio um e-mail vendendo máquina de lavar. Então, assim, o próprio e-mail que a gente utiliza hoje é uma disseminação de dados. Ele é vendido, né? Todas as informações são vendidas. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente usa IA, a gente tem que ter um certo cuidado com que tipo de informação nós estamos inserindo ali dentro. Eu acho que esse é o recado que eu quero deixar, porque, sei lá, vamos pensar que uma empresa está listada na Bolsa de Valores. Aí o pessoal lá pega o relatório do trimestre, que vai sair só na semana que vem, e o cara joga na IA lá falando que quer que monte uma apresentação com aqueles dados. Cara, você tá colocando na IA ali uma informação que é interna, tô dando um exemplo aqui, né? Mas sim. Que é interna, mas que isso pode ser disseminado de alguma forma. Ou parceiros que essa para empresa outro lugar. deve, ou que tá... Dados sensíveis, né? É um dado muito sensível, cara. Então, assim, tô dando exemplo, às vezes parece viagem, né? O Luiz tá viajando aqui. Cara, mas a conscientização tá nesse papel também. O que as pessoas estão fazendo com inteligência artificial? Quem que tá manuseando, né? Como que eu tô conduzindo essa informação? Exatamente. Tem que ser uma pessoa treinada, uma pessoa habilitada para poder usar ali, né? É isso, né? Hoje, a ideia... Henrique, é o que as empresas precisam ter essa conscientização.
É lógico que tem vários gestores de TI, vários analistas, vários técnicos da área de TI ali. Então, tem empresa, por exemplo, que a gente atende que tem 35 pessoas, 70 pessoas na área de TI. Então, você tem desde o cara com desenvolvimento de sistema, você tem o cara que cuida da rede, você tem o cara que cuida da infraestrutura. Então, você tem várias pessoas ali para fazer com que o negócio do cliente se desenvolva tecnicamente. Só que todos esses dados que são manuseados ali, precisa ter uma conscientização. E, geralmente, esse é o trabalho do gestor de TI. É passar adiante para os outros departamentos qual é a importância de usar a tecnologia de forma correta. Entendeu? Então, assim, principalmente com IA, cara. Hoje tem alguns ataques que simulam e-mail, você recebe ligação, IA trabalhando para te ligar, para te oferecer alguma coisa, para você apertar algum número. O dia inteiro, né? O dia todo. Eu tava vindo para cá, tava no Uber. É uma chamada não sei, aí deve ser fraude, alguma coisa do Itaú que me ligando, aprova aí, não sei quanto que tá. Gente, os bandidos estão usando IA agora. Né? Eu nem tenho conta em alguns bancos, eu recebo ligação que tem um boleto. Você acha? Uma cobrança no cartão de crédito daquele banco. Daquele banco, a gente nem tem. E se você parar pra perceber, cara, alguém cai. Se isso acontece contigo, se você tá numa roda de amigos assim, e isso acontece com você agora, daqui meia hora vai ligar para algum outro amigo teu. Que conectou os telefones. Porque tá entendendo, tá ouvindo, tá escutando, tá vendo quem tá no teu redor, tá fazendo triangulação de chamada. Então, existem várias funções. Você pode usar pro bem, você pode usar pro mal. Senhor. Vamos falar de coisa boa. E a IA na cibersegurança, o que dá pra gente? Cara, vem facilitar tudo. Já falando de inteligência artificial, ela vai analisar o comportamento humano, principalmente. Prever? Vai prever coisas futuras. Sim, também? O que acontece? Hoje, quando a gente utiliza computador, notebook, a gente tem um jeito de utilizar. Vou pegar o mouse, vou abrir um arquivo, vou compactar um arquivo, vou acessar um site. Então, ele está ali, analisando o meu comportamento, né? Tá analisando o meu desempenho. E aí, o que acontece? Hoje a gente usa, por exemplo, soluções de antivírus, já com inteligência artificial, que já prevê o teu comportamento. Então, é normal o Henrique lá pegar 10 arquivos e compactar. E fazer um zip lá para mandar por e-mail. Legal, isso é um comportamento normal do Henrique. Mas e 200 mil arquivos dentro do computador? É normal? Não, não é. Então, aí entra inteligência artificial. Inteligência artificial com aprendizado de máquina, ele vem para complementar a segurança. Em que sentido? Cara, eu entendo que isso é um comportamento fora do comum dessa máquina. Então, eu vou lá e bloqueio ela. É uma segurança. E aí, para o nosso painel de gestão de monitoramento, eu mando o alerta. Aconteceu alguma coisa de diferente nessa máquina aqui, precisa dar uma analisada, eu recebo um alerta tanto no painel, quanto eu recebo um e-mail também. Alguém que entrou numa empresa, por exemplo, foi lá, selecionou 200 mil arquivos, quis compactar e jogar, pegar esses arquivos. O que acontece? Já bloqueia ali na hora. Acho que foi de 2017, 2018, a gente teve um boom de ataque cibernético no mundo, que foi o Ransomware, né, o WannaCry que a gente teve, ficou famoso aí, foi divulgado, isso é dado mundial, vários países pegaram esse vírus, e isso não foi uma instituição ou outra, foi desde do cara da oficina mecânica até órgãos públicos, né? Então, você vê que não teve uma diferença ali de classe social, de informação, de dado, de faturamento, não teve nada disso. Então, assim, foi jogado isso na rede de computadores no mundo todo. E aí, o que começou a se fazer? Analisar esses comportamentos. Analisar pacotes de e-mail, pacotes de internet, tudo que está chegando nessa rede, né?
eu tô trazendo algumas informações que, assim, foi coisa que a gente analisou e foi se desenvolvendo. Então, eu acho que a IA, ela vai vir muito no ponto, assim, cara, pegou um vírus ou apareceu um vírus novo. Ela já vai lá, já vai corrigir isso hoje, automaticamente para você. Só vai te dar um alerta falando assim, cara, já tá tudo certo, você já tá seguro. Bola para frente, vamos tocar o jogo aí, vamos dar continuidade. Tô tentando trazer de uma forma bem dinâmica Sim. as informações. É lógico que tem muita informação técnica por trás disso, para não ficar uma coisa muito maçante, viu, pessoal? É mais resumida aí para vocês entenderem, para não entrar muito em termo técnico, para não ficar uma coisa meio fora da lua aí. Mas a ideia é que a gente possa trazer informação básica e relevante ao mesmo tempo para todo mundo entender. Sim, sim. O Luiz, formação de jovens talentos, você participa ali na PET dos programas que tem lá. E hoje em dia, com 10 de 10 empresários que eu converso, todo mundo fala que está difícil de contratar, que as pessoas, que falta mão de obra e tal. Você acha que é a nossa saída? É a saída para os empresários todos? É formar jovens talentos, ter mais programas de jovens e trazer para esse mercado de tecnologia? Cara, eu acredito muito no poder de transformar as pessoas. Hoje eu entendo que o papel do Luiz na LZ Tecnologia não é ser um empresário de sucesso. Acho que eu aprendi que formar outras pessoas, participar do desenvolvimento do meu time hoje é o que me move, né? Então, inclusive ontem estava conversando com o pessoal lá na empresa. Hoje as grandes empresas já fazem esses programas de trainee, né? E eu acho que em todo setor falta mão de obra. Todos. A gente tem muitas oportunidades como empresa, oportunidades de novos clientes, de novos mercados, de crescimento. O que eu acho que falta é a gente ter uma mão de obra qualificada ao ponto de atender as expectativas e superar as expectativas dos nossos clientes. Em que sentido? Hoje lá, por exemplo, dentro da empresa, a gente não tem um programa de trainee igual as outras empresas têm, mas de tempos em tempos, a gente senta numa sala de reunião e faz um treinamento interno. Seja ele um treinamento comercial, seja ele um treinamento técnico, para que todo mundo fique no mesmo nível de conhecimento. A gente hoje não vende um certificado, né, de escola, mas a gente tem como hoje fazer e treinar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então eu acho que assim, é um papel nosso como empresário poder formar outras pessoas, desenvolver outras pessoas. Isso para mim, depois que eu descobri isso, para mim mudou totalmente a minha visão de empresário. A gente precisa formar. Porque se a gente quer ter qualidade, a gente precisa formar dentro de casa também, Compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento. E a gente já vive na era do conhecimento, né? O conhecimento tá aí, tá na internet, então qualquer um busca. Quem tá a fim de aprender e se desenvolver, cara, seja no mercado de tecnologia ou qualquer outro mercado, oportunidade vai ter para trabalhar, de ganhar dinheiro, principalmente, né? Porque a gente também trabalha por um salário ou por um dinheiro. Então, assim, o que a gente está fazendo lá é pegando pessoas como, por exemplo, vou pegar o meu time técnico. Hoje a gente tem excelentes pessoas técnicas lá, qualificadas, com experiência, e aí a gente insere auxiliares junto com esses técnicos. E aí eu tenho um gestor, que é o líder dessa equipe, que fica analisando, treinando, capacitando essa pessoa para que ela cresça e vire um técnico também. Num formato menor do que um trainee, né? Enfim, que eu vejo nas grandes empresas, mas, cara, é um sonho a gente ter isso também lá se Deus quiser, não tenho dúvida que a gente vai ter isso também. Mas é um papel nosso qualificar. Existem vários programas aí para qualificação externas. Então, eu citei aqui, né? Hoje a gente faz alguns cursos. Então, a gente consegue disponibilizar alguns cursos que a empresa mesmo bonifica isso para o funcionário.
Os nossos fabricantes também têm alguns treinamentos específicos para algumas soluções, e aí a gente encaminha o time para esses treinamentos, eventos, enfim, feiras, para que a gente conheça, absorva mais conhecimento e consiga entregar mais qualidade para os nossos clientes. E o jovem que tá ali, ó, tá escutando a gente, vendo a gente, o que ele precisa ter para se destacar no mercado de tecnologia? Ah, eu gosto de tecnologia, eu quero trabalhar com tecnologia. Qual que é a tua dica aí pro jovem que tá vendo a gente agora aí? Cara, eu acho que o primeiro de tudo é humildade e cabeça aberta para aprender algo novo. Eu, na empresa, trabalho muito com questão de feedback, né? Feedback do quê? De melhorias. Então, eu acho que assim, a pessoa primeiro tem que gostar de tecnologia, ela tem que gostar de lidar com outras pessoas, porque hoje a gente lida com outras pessoas a todo instante, seja com o cliente, seja com o fornecedor, seja com um amigo interno, né? E assim, dentro da área de tecnologia, todas as áreas são interessantes para conhecimento. Eu lá atrás, eu procurei fazer o Senac porque ele me deu essa visão. Cara, você tem hardware, você tem redes, você tem desenvolvimento de sistema. Para onde você quer ir? Então, acho que isso foi um leque que me abriu lá atrás, na questão de falar assim, entender quatro vertentes do mercado de tecnologia, para que eu focasse naquilo que mais fez sentido para mim. Por exemplo, eu adoro desenvolvimento. Eu acho incrível quando os caras desenvolvem algo fora da curva, que eu, enfim... Uma novidade, uma tendência, atende uma dor do cliente. Cara, mas só que o Luiz, ele não serve para desenvolver, porque para mim a lógica de programação não entrou na cabeça até hoje. Então, assim... Você conhece? Sim. Conhece sim. ali, mas não... É o processo, como fazer, tabela do banco de dados, enfim, toda essa parte técnica aí eu conheço, tive acesso, tive oportunidade, né? Mas hoje a minha área, ela migrou para o comercial mesmo, né? Que é o coração das empresas, né? Que é o que falta na maioria, pelo menos, né? Não é? Comercial é o que move ali, né? Cara, hoje o negócio é vender. Não é? Porque hoje com dinheiro em caixa, Relacionamento, network, tudo isso, né? com dinheiro em caixa ele transforma o teu negócio, né? Então, assim, Aí é você lógico... contrata quem vai desenvolver, aí você contrata, não é? Isso, Você vai exatamente. selecionar os melhores, né? Você vai poder qualificar o jovem, vai poder dar um Você vai poder curso. montar um programa de treinamento, Sim. você vai poder certificar ele, você vai poder dar um curso para ele. Então, assim, dentro desse universo, é isso. O meu mundo hoje, ele é vendas, ele é negócio, ele é relacionamento, ele é network, porque isso traz dinheiro. E aí, pessoal, falar de dinheiro para mim não é problema. É questão de... Não é uma vaidade. Mas o dinheiro ele é importante, sim. Mas sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Claro. Sem dinheiro a gente não consegue se desenvolver, não consegue novas oportunidades. Então, assim, a gente precisa do dinheiro para a gente poder contratar gente boa. Sim. A gente precisa do dinheiro para desenvolver pessoas boas. A gente precisa do dinheiro para montar uma estrutura, para manter uma estrutura. Então, o dinheiro ele é importante também. Comprar um carro e levar a equipe lá para instalar. É isso aí. Para comprar ferramenta de qualidade. É isso aí. Então, assim, e não só isso, a gente hoje vive num país que cargas tributárias, leis trabalhistas, tudo isso é importantíssimo para nós. Então, assim, a gente tem equipamentos lá que a gente tem que renovar. Às vezes eu uso 2, 3 vezes, mas uma vez por ano eu tenho que trocar por conta da legislação, do EPI, por exemplo, principalmente, né? Então, existe essa preocupação e que isso é um custo também operacional. Claro. E a PET? Vamos falar um pouquinho sobre a PET agora, sobre a tua atuação ali na PET, quando você chegou na PET, Cara, como você vê a PET também, como se legal. transforma vidas, né? E para mim, assim, enquanto Henrique, acessível, a hora que eu entrei ali, pô, que legal, é um ambiente bom, né, de participar, né? Cara, eu até dei uma entrevista lá pro pessoal que
que existe 2 Luiz. Um antes da PET e um depois da PET. Acho que a PET não foi a PET que me escolheu, eu que escolhi a PET. Eu lembro que quando eu estava ainda como CLT, eu queria estar dentro da PET. Só que na época, acho que acabou que não deu certo, a empresa que eu estava não entrou, enfim. E aí, quando eu montei a empresa, eu tive contato com o pessoal da PET e aí me associei para network, para entender. Ali a gente tem várias referências de tecnologia em Rio Preto, né, cara? A gente tem várias pessoas ali inteligentes, pessoas que tá do nosso lado, que apoia a gente, que orienta. Então eu sempre gostei de ouvir as pessoas ali. Não vou citar nomes porque seria, às vezes eu vou cometer alguma injustiça. Que não fala de alguém, né? Tá certo. Mas assim, é um ambiente muito gostoso. Eu adoro estar ali. Eu participo, procuro participar efetivamente, porque eu vi que a associação, ela acho que ela é mais valiosa do que um MBA, que eu possa um dia talvez fazer. Ali a gente tem pessoas que a gente troca uma figurinha, troca uma ideia ali, coisa rápida, e a gente atravessa caminhos mais fáceis. Já sofreu aquela dor no passado. A gente desvia de algumas pedras ali, cara. Então eu acho que assim, o que me faz ver também, e hoje eu tive o prazer de estar junto com o Lucas na pasta comercial, foi o convite dele, né? Da Proance. O Lucas também foi um cara que eu conheci ali dentro. Me trouxe para esse universo da diretoria e aí eu entendi um pouco mais a fundo do que realmente é ser a PET, né? Então, ser a PET hoje é olhar para todo o ecossistema nosso, entender que todo mundo que está ali precisa de ajuda, todo mundo que está ali quer crescer, quer se desenvolver, e a gente poder contribuir para esse universo de tecnologia, de ecossistema, faz sentido para mim hoje entender que eu não vejo as pessoas como concorrente, as pessoas como, enfim, como qualquer outro pensamento negativo. Tá todo mundo no mesmo barco ali, todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Sem vaidade, né? E crescer, né, cara? E crescer. Então a gente hoje tem um papel ali de desenvolver o nosso ecossistema de tecnologia, desenvolver. Hoje a gente acabou de mudar a pasta recentemente, né? Era só comercial, agora ficou comercial e expansão. Então a gente hoje dá um passo junto com a PET Catanduva. Então já é um segundo polo da PET. Você falou disso. Eu conversei com o Gerson esses dias pra gente soltar uma matéria a respeito. Ele falou, não, aguenta aí, espera um pouquinho que depois a gente fala. A gente tá indo pra Catanduva, né? Tá indo pra Catanduva. Lá tem bastante empresa de tecnologia? Tem algumas ali, são empresas expressivas, que de legal. Nome, que já atende aquele polo industrial que tem ali. Que legal. Então tem muita gente boa aqui na nossa região. Tá crescendo muito, né? Tem. E tá desenvolvendo a economia. E agora vai chegar o Fiscar. Vindo o Fiscar, do lado ali. A gente vai ter muitas possibilidades. A gente vai ter alguns cursos na área de tecnologia, né? Que a gente pleiteou ali junto com eles também. Vai ter IA? É isso? Agora você me pegou. Eu não lembro. Não lembro. Vai ter? Eu não lembro. Você me pegou agora. Você consegue ver? Você consegue? Corta. A gente pediu ajuda. A gente não, corta não. Corta, a gente pediu ajuda. A gente pediu ajuda dos universitários. Vou pedir ajuda aí pros universitários. Mas Cara, eu acho que assim, a UFSCar vindo, ela vai trazer muito fomento pro nosso ecossistema num geral. Então, seja na área de exatas ou de humanas, a gente vai ter bastante coisa legal ali, né? Então, vai ser um grande marco para Rio Preto. É um grande marco para o Parque Tecnológico. Sim. A gente vai ter uma faculdade federal do nosso lado ali. Então... Até o espaço é ali perto, né? Tá do lado, cara. Tá colado ali, tá... 2 minutinhos a pé. Nasceu pra isso, 2 minutinhos a pé, a gente fala. Que legal, que então, legal. assim, vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. E os programas que existem ali, justamente para atender jovens, né? Que é o Galera Tech. O que você pode falar disso? Que você participa ali. Sim. Cara,
Para falar pro pessoal aí que talvez tem um pai, tem alguém que está assistindo a gente aqui que tem um filho com 14, 15 anos e quer estudar, quer participar de alguma coisa de tecnologia, a gente tem, e agora expandiu, né? São 2 vezes por ano, né? E o Ney tá com uma missão lá, as meninas ali, Eliane tá com uma missão lá de dobrar esse programa aí, se Deus quiser, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Cara, então, o Galera Tech é um programa que as meninas conduzem com uma leveza, com uma sabedoria muito importante para nossa sociedade. São jovens de 15, 16, 17 anos de escola pública, né? Lá no começo, eu participei junto com elas de captação desse pessoal. Então, literalmente, a gente ia nas escolas, divulgava isso para os diretores, e aí entra um papel muito, muito bacana, que é dos diretores das escolas públicas, né? De aceitar o nosso convite, de aceitar a gente, receber a gente lá. A gente fazia o cartaz para deixar nas escolas para quem tivesse interesse em se candidatar, né? E aí existe um processo de seleção, porque aí passa por entrevistas para a gente entender o momento de cada pessoa ali. É o 3º ano, né? A gente vem formando aí média de 20 alunos, 20 jovens, né? Da escola pública. Estamos no 3º ano lá. Eu ajudo ali no bastidor junto com as meninas. Legal. E é um projeto social que a gente está fazendo muito bacana dentro da associação, cara. É fora de série. Eu, na medida do possível, eu tento ajudar aí com o meu tempo, principalmente. Então, eu estou disponível lá, e eu nem sabe, as meninas sabem. Que é um outro papel também que a gente entende que é preciso fazer, né? Não só na nossa empresa, mas também para a sociedade. Sim. Então, faz sentido. É um programa que vai orientar os jovens na área de tecnologia, mas não é só a aula de tecnologia que a gente tem. Então, a gente tem aula de português, tem aula de matemática ali, de gramática, enfim. Então, tem algumas especialidades dentro do cronograma. Acho que, se eu não me engano, é 6 meses de curso hoje, a grade. Esse ano vão ter 2 turmas, né? Então, 2 turmas. E assim, tá sendo um sucesso justamente por isso. A gente tem uma ajuda do governo, tem uma ajuda dos padrinhos, isso é muito importante. Não é um programa assim, não é um programa que vamos lá fazer. Então, é bem estruturado, é bem organizado e bem administrado pelas meninas lá. Existem os padrinhos, que são empresários, que estão dentro da associação hoje, que patrocinam isso, que ajudam a gente com verba, para a gente poder ali ter o lanche, ter a despesa de locomoção dos meninos ali, porque a gente paga o passe, né, para ele vir da escola, vir pro curso, do curso ele ir para casa. Então a gente acaba ajudando nesse sentido também. Fora todo o material que a gente utiliza ali na sala de aula, notebooks, teclado, mouse, todas as ferramentas necessárias para a gente manter o ambiente ali. E isso, cara, vem acontecendo. A gente está conseguindo captar alguns jovens talentos ali para as empresas. Então, já tem empresa contratando. A minha estagiária foi de lá. Muito legal. Então, a gente... esse é o intuito mesmo, cara, que a gente possa ser um passo a mais para essa pessoa na carreira dela, né? Fazer uma diferença na vida dela. Muda, né? Muda a vida. A educação muda, né? Com certeza, Transforma, muda a vida de todo mundo. Com certeza. Aproveitando também aí, o Galera Tech, eu tive uma oportunidade em especial. A Ionei me chamou para um desafio no ano passado, né? De ministrar um curso para o pessoal da Fundação Casa, né? Então, a gente fazer ali algumas aulas com eles, dentro de uma grade também. Que é um outro programa que tem. Outro programa, chama Start Tech. No segundo semestre, né? Vai ser, acho que vai ter agora a segunda versão dele, né? Para o segundo semestre. Sim. A gente teve ali alguns reeducandos da Fundação Casa, né? A gente teve ali, na oportunidade, 9 pessoas da Fundação Casa.
que eles já estão num processo ali de sair, né? Então, é feito também uma avaliação, tem toda uma parte técnica, administrativa ali de gestão disso. E aí, tive um parceiro que eu não posso deixar de falar, que é o Jocinaldo, da ClickBiz, que é um cara sensacional também. A gente começou esse modelo de negócio lá atrás. A gente fez no Mundo Novo Pique, um projeto social que era para 5 pessoas. Dali, um dos jovens saiu empregado na empresa do Jocinaldo. Depois a gente teve esse segundo desafio aí com o pessoal da Fundação Casa, que serviu de aprendizado, de humanização, de entender que também outras pessoas, por mais que tenham as dificuldades que eles também têm vontade de aprender, claro, de crescer, de desenvolver. Então isso deu um norte pra gente de entender assim, cara, tem muita gente boa querendo aprender tecnologia. Então a gente precisa ensinar e transbordar isso para eles. E se a pessoa errou no passado, quem é a gente também para poder, não é? Não, isso daí não é? É por isso que a pessoa, por mais, independente do que for, cara, cumpri o que eu tinha que cumprir e tá tudo certo e vida que segue. Segue o jogo. A gente precisa ter essa conscientização. Sim. Às vezes, por algum motivo, a gente não contrata uma pessoa, né? Então, essa conscientização de que, assim, você pode ser a mão que estende para ela e pode fazer a diferença na vida dessa pessoa de alguma forma, é isso que faz o sentido você viver em comunidade. Ou empurrar mais para baixo ainda, né? Então vamos tirar, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, são 2 programas que a gente tem ali da Pasta Social que é fenomenal. Muda a vida. Muda. Transforma. Muito bom. Legal, Luiz. Meu amigo, é isso aí. Quer mandar uma mensagem pro pessoal? Fica à vontade. Cara, queria agradecer. Foi muito bom o papo. Tô muito feliz pelo convite. Fico à disposição no que você precisar. Queria agradecer vocês que estão aí nos assistindo. A área de tecnologia, ela é muito maior do que, às vezes, 1 hora de podcast, mas tem muita coisa legal. É uma área que cresce muito a cada ano. Então, hoje as empresas não vivem sem tecnologia. Vem para essa área que você vai ser feliz, que você vai ter sucesso, vai ter prosperidade e vai poder se desenvolver também. Muito obrigado. Legal. Gente, brigadão. Até a próxima.